Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui com a autoria dos livros da Bíblia. Nós estamos no Novo Testamento, hoje nós vamos ler a carta aos Colossenses. Vamos dar uma analisada aqui em três fontes diferentes. Primeiramente, um abraço aí, um beijo para o pessoal do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, de todos os inscritos do YouTube também, e do Telegram, também do Instagram. Tem um pessoal lá, a maioria colegas, amigos, familiares. Fico muito feliz de alguns gostar. Infelizmente, é a realidade, muita gente não se interessa com essas coisas, mas eu particularmente tenho prazer, é um prazer muito grande porque minha vida foi transformada pelo poder do Eterno e através de Yeshua, seu Filho Jesus. Então é um prazer para mim trazer algumas informações com relação à história bíblica, com relação a tudo que traz um bem-estar espiritual, tanto para mim, tanto para aqueles que me ouvem, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler a carta aos Colossenses, autoria, beleza? Vamos trazer um pouco de informações para ver se nós descobrimos quem escreveu essa carta. Nós vamos ver numa Bíblia aqui, da tradução da CNBB, nós vamos ver numa Bíblia Pentecostal de Estudo e nós vamos ver também aqui num dicionário bíblico, beleza? Então vamos lá. Carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses deve ser situada certo tempo depois das grandes cartas, talvez durante o cativeiro em Cesareia ou em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Redigida por um colaborador de Paulo, esta a assinou de próprio punho. Aqui já traz uma informação interessante. Está dizendo que quem redigiu ela foi um colaborador de Paulo e que ele assinou embaixo. Beleza? Vamos lá então. Paulo não era pessoalmente conhecido em Colossos, cidade da Ásia Menor, Turquia. A comunidade ali foi evangelizada por Epáfras, que trabalhou também em Laodiceia, comunidade irmã dos Colossenses e parceira no intercâmbio das correspondências, que é no versículo 2, do capítulo 2, verso 1, correspondência. Eu sempre falo isso porque muita gente não compreende. Essas cartas, elas eram correspondência mesmo, era um meio de comunicação que o povo tinha. Então, normalmente estava tendo algum problema, alguma dificuldade, alguém mandava uma carta, ou ia lá, está acontecendo isso na comunidade. Como é que nós devemos como nós devemos tratar essa situação? Um exemplo. E aí ele escrevia, é isso, faz isso, entendeu? Aí vai dando as orientações. Vamos lá? A carta aos Colossenses é destinada também aos fiéis de Laodiceia e servirá depois como modelo para a carta circular conhecida como carta aos Efésios. Interessante que fala que serviria como modelo. Por quê? Porque tem muitas passagens na carta de Efésios que é como se fosse igualzinho que está aqui na carta dos Colossenses, está na carta aos Efésios. Qualquer dia nós podíamos fazer trazer quais são as passagens idênticas. A intenção da carta pode ser de proteger a comunidade contra pessoas que desprezam a simplicidade do Evangelho, do Messias, e o complica com especulações cósmicas e prescrições ascéticas, bem ao gosto de certa cultura helenista.
talvez misturada com elementos da tradição judaica. Então, aqui só estou trazendo essas informações, mas a carta, normalmente tinha pessoas que estavam começando a ensinar em coisas que não estavam de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, de Jesus. E aí eles mandavam as cartas, porque era um ambiente pagão, né, um ambiente que tinha outra cultura, tinha muitas crenças. E aí acabou que na comunidade ali no início já estava tendo esse pessoal querendo ensinar isso, né, para as pessoas na comunidade. Então aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, fala que o autor é Paulo, né? Também. Não, ali fala que quem redigiu foi um colaborador, só que Paulo assinou. Aqui está dizendo que o autor é Paulo. E aí aqui está dizendo que a igreja de Colossos, tudo indica, foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos. Tá, aqui... o motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos na comunidade, ameaçando o seu futuro espiritual. Quando Epáfras, dirigente da comunidade colossense, o seu príncipe, provavelmente o fundador, então quem fundou essa epístola, ou quem fundou essa comunidade colossense não foi Paulo, né? Foi uma pessoa que se converteu lá, Epáfras, viajou com o objetivo de visitar Paulo e informou-lhe a respeito da situação em Colossos. Então, foi o que eu falei agora. O pessoal iam até, né, as pessoas ali que faziam parte da comunidade, Paulo, os outros apóstolos, e passava a situação da comunidade. E eles escreviam uma carta para poder ler para a comunidade, né, que aquela situação não era correta, não era certo agir daquela forma. Então você percebe aqui na Bíblia Pentecostal que também o autor direcionado essa carta aos Colossenses é Paulo, né? Aqui no dicionário bíblico traz umas informações interessantes. Vamos lá? Diversos críticos modernos colocam em dúvida a atribuição da epístola aos Colossenses ao apóstolo Paulo. Opa, olha, tá vendo? Como motivo, destaca algumas notáveis diferenças de vocabulário. Colossenses tem 86 palavras que não se encontram nos escritos indubitavelmente paulinos. 34 das quais não se encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Também o seu estilo diferente do estilo das grandes epístolas de Romanos, 1 e 2 Coríntios e de Gálatas, a diferença de estilo. E é um estilo hierárquico e litúrgico, frequentemente obscuro e pomposo. A teologia é muito mais desenvolvida do que nas epístolas não contestadas. Colossenses apresentam a teologia da igreja mais elaborada, sobretudo da igreja como corpo e de Cristo como a sua cabeça. Colossenses usa o termo mistério para indicar o plano salvífico. A ideia de conhecimento torna-se predominante, embora encontre-se paralelo nos escritos anteriores. A síntese cosmológica, cristológica, é muito mais complexa. Em Colossenses, todas essas diferenças são reais, não devendo ser negadas. Entretanto, nem todos os estudiosos estão convencidos de que isso implica em um autor diferente. As diferenças de vocabulário podem ser atribuídas aos erros que a epístola pretende combater.
O escritor usa termos familiares para aqueles que se haviam deixado fascinar por tais doutrinas. Incorpora esses termos à sua exposição da fé cristã. Atribuí-la a outro escritor significaria acreditar que existia na comunidade primitiva outra pessoa com o gênio e as instituições de Paulo. A questão do autor e da teologia de Colossenses torna-se ainda mais complexa quando se leva em conta sua relação com Efésios. Então, é difícil eu bater o martelo com relação à autoria, mas aquilo que eu falei, tem essa relação dessa epístola com a epístola de Efésios. Provavelmente Efésios pegou alguns trechos dessa epístola, e Efésios também, a atribuição da autoria de Efésios também ela é colocada em dúvida. Então são duas cartas que não tem como nós batermos o martelo de quem de fato escreveu essas cartas, beleza? Então tá aí mais uma carta, que o Eterno possa estar nos abençoando, e tá quase acabando, pessoal. Daqui a pouco nós chegamos em Apocalipse. Um abraço do irmão Alex.